Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edu Guedes. Neste vídeo vamos analisar um problema desafiador envolvendo um carro em movimento retilíneo uniforme, MRU, e uma moto que parte em perseguição em movimento retilíneo uniformemente variado, um MRUV, e posteriormente passa a se movimentar também em MRU para alcançar o carro. Será necessário aplicar conceitos importantes da física, como velocidade, aceleração, tempo e distância, para resolver esse problema de maneira correta e eficiente. Além disso, vamos explorar como a combinação desses movimentos pode ser analisada em um mesmo sistema de coordenadas. Se você quer aprender mais sobre a física do movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado e entender como esses conceitos se aplicam em situações reais, este vídeo é para você. Então não perca mais tempo e acompanhe agora mesmo a resolução deste desafio. Vamos lá para o problema. Então, ele é do Cefet do Ceará. Um policial estacionado com uma moto às margens de uma estrada e munido de um radar, observa a passagem de um carro, cuja velocidade é registrada no aparelho como 108 km por hora. Sendo de 80 km por hora a velocidade máxima permitida no local. O policial parte do repouso no instante t igual a zero e com a aceleração escalar constante de 1 metro por segundo ao quadrado, em perseguição à Ferrari. No início ele estava falando que era um carro, mas agora ele já cita que é uma Ferrari. Beleza, tudo bem, não importa qual seja o carro. Que neste instante já se encontra a 600 metros de distância. Ah, tem aqui a representação de um carro e uma moto ali, de um policial. Se a velocidade máxima que a moto pode atingir é de 144 km por hora, qual o menor intervalo de tempo gasto pelo policial para alcançar a Ferrari, supondo que a velocidade do carro não se altera durante a perseguição? Beleza, então vamos lá para o OneNote e vamos começar a resolver esse problema. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, nós temos que extrair os dados do problema, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, ó, eu tenho que a velocidade do carro, ela é de 108 km por hora. Bom, transformando isso para metro por segundo, né, eu tenho que dividir por 3,6. Eu vou ter que a velocidade do carro é de 30 metros por segundo. Beleza, tranquilo. Bom, aí a velocidade da moto, né? Então vou separar aqui, ó, colocar carro, né? E desse lado aqui eu vou colocar os dados da moto, para não ficar bagunçado. Então eu tenho aqui, olha, a moto parte do repouso, então a velocidade inicial da moto é igual a zero. Ele parte no instante inicial, né? A origem dos tempos, né? O tempo inicial é igual a zero. Só anotar isso aqui. Ele parte com uma aceleração escalar constante de 1 metro por segundo ao quadrado. E essa moto, ela só pode chegar a uma velocidade máxima, né, de 144 km por hora. Dividindo por 3,6, a gente encontra um valor de 40. Eu vou colocar bem aqui, ó, dividindo por 3,6, né, de 40 metros por segundo. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Aí ele diz o seguinte: quando o policial parte na moto, o carro já está a 600 metros de distância. Então, bora fazer o seguinte, ó. Bora montar um esquema aqui, ó. Esquema 1. Vou chamar de esquema 1 aqui, porque a gente vai fazer um outro esquema mais lá na frente. Esquema 1. Beleza. Então, eu tenho aqui, ó,
2 pontos aqui, ó. Agora é que vem o detalhe, né? Os meus desenhos lindos e maravilhosos, principalmente que a minha motinha parecida com uma bicicleta, tá? Então aqui eu tô no marco zero e aqui eu vou ter uma Ferrari. A Ferrari vai ficar mais linda ainda. Aí ela tá na posição 600 metros, certo? Ó, no tempo inicial igual a zero, a posição inicial, opa, posição, né? Posição inicial do carro é de 600 metros. Beleza. Então, o que a gente tem que fazer aqui, ó? A gente tem que montar um esquema primeiro para a moto, né? Um esquema não, a gente tem que... Só lembrando que a moto ela só pode chegar em 144 km por hora ou 40 metros por segundo. Bora ver quanto tempo ela vai gastar para chegar a essa velocidade, né? E qual foi a distância. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar essa distância. Ó. Bora encontrar essa distância aí. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar a equação de Torricelli, certo? Que é v ao quadrado igual a v zero ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o espaço percorrido ou a distância, nesse caso aí. Ó. Nós já sabemos que a moto ela parte do repouso, então o que vai acontecer aqui? Ó? Certo? Vai ser igual a zero. E eu sei que ela chega até 40 metros por segundo, então vou colocar bem aqui, ó, 40 metros por segundo ao quadrado é igual a 2 vezes 1, que é a aceleração foi dada do problema, 1 metro por segundo ao quadrado, vezes o ΔS. Beleza. O que eu tenho aqui? Ó? Que 40 ao quadrado é 1.600. 2 vezes 1 é 2, vezes o ΔS. Beleza, então ó, eu tenho que 1.600 dividido por 2 é igual ao ΔS. Portanto, ΔS é igual a 800 metros. Tranquilo. Agora o que eu vou fazer? Ó? Eu vou calcular qual é o tempo que ele vai gastar para chegar nessa posição aqui, ó, de 800 metros. Então vamos lá. Qual é a equação que eu vou utilizar? Essa aqui, ó. V igual a V0 mais A vezes T. Poderia ter pulado para cá logo? Poderia, mas a gente vai precisar daquela informação de 800 metros ali. Então vamos lá calcular esse tempo que ele vai gastar ali. Ó. Então eu já sei que isso aqui é zero, né? A velocidade da moto. Então aqui é 40. E eu tenho aqui 1 vezes t. Então, né? T é igual a 40 segundos. Beleza, então a moto vai levar 40 segundos para chegar a 40 metros por segundo ao quadrado e na posição 800 metros, beleza. Só que, olha lá, só lembrando, o carro ele continua viajando a uma velocidade constante de 30 metros por segundo, né, ou 108 km por hora, e a moto acelera do zero até chegar a 40 metros por segundo. Só que passaram-se 40 segundos aí.
Então, o carro ele não está mais na posição 600, ele está mais lá na frente. Qual vai ser essa posição? A gente sabe que já que a moto vai estar, depois de 40 segundos, na posição 800 metros. Mas qual vai ser a posição do carro? Então, é o que a gente vai fazer agora. Deixa eu só mudar de cor aqui. 3. Então, olha lá. Só lembrando que o carro ele está em MRU. Até o presente momento aqui, ó, a moto está em MRUV, tá? Então o carro está em MRU em toda a extensão do problema, né? Então eu tenho, ó, S é igual a S0 mais VT, certo? E eu quero encontrar, na verdade, a posição do carro depois de 40 minutos, 40 segundos. Eu sei que a posição inicial dele era de 600 metros e a velocidade dele é de 30 metros por segundo, né? Então, essa aqui é a equação horária da posição no MRU, certo? Então, vamos lá. A posição quando o tempo for 40 segundos. Então, isso aqui vai ser 600 mais 30 vezes 40. Isso aqui vai ser 600 mais 1.200. Portanto, a posição do carro, depois de 40 segundos, será de 1.800 metros, certo? Então, depois de 40 segundos, a moto policial vai estar na posição 800 metros. E o carro vai estar 1.800 metros, certo? Então, a moto ainda vai estar lá atrás, em relação, bem distante do carro. Não alcançou. Só que a partir desse momento, a moto ela não consegue mais acelerar. Então, o que, que vai acontecer? A moto passa, ó, passa do MRUV para o MRU, certo? E aí a gente vai montar o que? Um esquema 2 aqui, ó. Escrever aqui, ó. Esquema esquema 2. Então eu tenho aqui a moto na posição 800 metros, não 8.000. E o carro, eita, agora vai sair feio. O carro na posição 1.800. Beleza. Só que agora os dois estão em MRU, certo? O carro já estava em MRU desde o início e a moto agora passa a estar em MRU. Bom, então aí o que, que eu tenho que fazer agora? Montar uma equação ah, horária da posição, né? Para a moto agora. Então, eu sei que então, ó, eu preciso disso aqui, ó, né?
Beleza. Eu sei qual é a posição inicial da moto agora? Sei, ó. É isso aqui, ó. É a posição que ela inicia o movimento retilíneo uniforme. Então, eu vou colocar aqui, ó. Posição, né? Em função do tempo da moto agora, vai ser 800 mais. Qual é a velocidade que ela vai estar agora? Ela vai permanecer com a velocidade máxima dela, né? Que é de 40 metros por segundo. Então, 40 vezes o t. Beleza. Eu já tenho a equação horária do carro bem aqui, ó. Tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou igualar essas posições, essas equações. A equação horária da posição da moto igual à equação horária da posição do carro. Beleza, então vou fazer isso agora, ó. 800, opa, um pequeno grande detalhe, eu ainda não posso fazer isso. Por quê? Eu me Por que eu ainda não posso? Porque eu tenho que pegar a nova montar uma nova equação horária pro carro, nova equação horária da posição para o carro. Desculpa aí. Como é que será essa equação? Então, olha só. Ele, depois de 40 segundos, ele se encontra em 1.800 metros. Então, agora, o que que eu vou ter? Ó? Que a posição do carro em função do tempo vai ser agora 1.800 mais 30. Não vai mudar a velocidade vezes t. Era só essa consideração aqui que eu tinha que fazer, ó, tá? Porque agora o carro não está mais na posição 600 metros, ele já vai estar na posição 800 metros. E agora eu posso igualar. Vou chamar essa aqui, ó, de 3 e eu vou chamar essa aqui de 2. Então eu vou igualar as equações 2 e 3. Beleza. Então, igualando aqui, ó, 800 mais 40 é igual a 1.800 mais 30. Bom, agora pura matemática, né? Eu vou passar esse 800 para o segundo membro e o 30t para o primeiro. Então vai ficar 40t menos 30 igual a 1.800 menos 800. Então aqui eu tenho 10t igual a 1.000. Então fica 1.000 dividido por 10. Cortei aqui, portanto, o tempo é igual a 100 segundos. Terminou aí o problema, foi 100 segundos que a moto vai alcançar o carro? Não, não é. Porque olha só, primeiramente, o que que eu tive aqui, ó? Voltando um pouquinho aqui, ó. Para a moto chegar em 40 metros por segundo, sair do repouso até chegar à sua velocidade máxima,
ele levou 40 segundos, tá? Então eu vou chamar isso aqui, ó, de tempo 1, certo? Então ele levou 40 segundos para começar, para entrar em movimento retilíneo uniforme. E a partir daí é que vai o quê? Ele vai percorrer mais um espaço e é quando ele vai encontrar a moto, o carro, vai conseguir alcançar o carro. Então, ó, finalizando aqui, ó, eu tenho o seguinte, ó, que o tempo de encontro, chamar de E aqui, ó, total, de encontro total, né? Vai ser o tempo 1, aí esse cara aqui eu poderia ter chamado de 2, né? Mais o tempo 2, que seria 40 mais 100. E aí eu teria o quê? 140 segundos. Então esse é o tempo mínimo para que a moto consiga alcançar o carro, certo? Primeiro, um tempo que ele gastou para sair do repouso e atingir sua velocidade máxima, tá? E aí ele estava em MRUV e depois ele começa a percorrer mais alguns passos, né? Em MRU, beleza? Então, ah, assim chegamos ao final do nosso vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado da resolução desse problema desafiador e que tenham aprendido mais sobre os conceitos de movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado. Lembre-se que a física está presente em diversas situações do nosso cotidiano, desde o movimento dos carros nas ruas até o funcionamento dos aparelhos eletrônicos que usamos diariamente. Por isso é importante entender esses conceitos e saber aplicá-los em diferentes contextos. E se você quer continuar aprendendo mais sobre a física e outros temas interessantes, não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Fui! Valeu!